Então, hoje nós estamos aqui com a Sara Suelen, que é formada em Direito. Sim. Mas ela se dedica muito mais à gestão. Sim. Né? Ela é mentora de empresários, de profissionais da saúde, profissionais liberais. E hoje nós vamos falar de gestão para esse público e vamos pelo viés da espiritualidade. Sim. Nós vamos entender o que tem de princípios que fazem com que você tenha essa prosperidade. Porque isso vai respaldar, porque muitas vezes as pessoas entendem que desenvolvimento, crescimento profissional, riqueza, afasta você da espiritualidade. Sim. Ou então que se eu me dedicar ao meu lado espiritual, eu vou prejudicar o meu lado financeiro, minha prosperidade profissional. E a gente entende, e a Sara entende muito bem disso, que não é verdade. Eles estão em conjunto. É ciência também por trás de tudo isso, tem muitos estudos. E tem a palavra, que é a Bíblia, que é um livro milenar, de mais de 3 mil anos aí que existe a Bíblia. E que nunca caiu por terra. Então, a gente vai trazer sobre esses princípios. E nós estamos aqui falando do podcast Clínica Autogerenciáveis, o podcast que vai ensinar e ajudar você, que é dona de uma clínica ou de um consultório pequeno, ou que vai ainda ter o seu negócio, a ter essa clínica autogerenciável e a ter muito lucro, que eu tenho certeza que é isso que todo mundo também quer. Sim. Não é isso? Então, seja muito bem-vinda, Sara. Eu quero que você conte um pouco da sua história e vamos conduzindo aí esse podcast, que é um bate-papo. E se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade, porque ela tem muita coisa para dizer para a gente. Vamos lá? Pode ficar à vontade. Oi, gente. Eu me chamo Sara Suelen. Primeiro, eu quero agradecer a doutora Ellen pelo convite para estar aqui. Eu me senti muito honrada quando recebi esse convite. Eu sou formada em Direito, sou empresária. Antes de me apresentar como empresária, doutora, eu gosto de dizer que eu sou empreendedora, porque eu acho que no percurso da nossa jornada profissional, nós somos profissionais liberais, depois empreendedores e depois empresários, né? Acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre como que isso se dá. Mas eu sou empreendedora, eu tenho uma empresa de soluções jurídicas e administrativas, que é a Prova Soluções, e tenho também a Bloom Center, que é um centro comercial que loca salas prontas para profissionais liberais, né, por um custo mais acessível, sem burocracia, com muita flexibilidade, que é tudo que eu não encontrei quando eu comecei a minha jornada lá em 2019. Porque quando a gente começa a pensar no mercado, a gente bate de frente ali com os altos custos, com o aluguel da sala e por aí vai. E naquele momento nasceu no meu coração o desejo de trazer para o mercado algo que foi o que eu não tive, o que eu não encontrei quando eu procurei em 2019. Então, hoje na Bloom, eu entrego a sala para esses profissionais prontas para eles trabalharem com custo acessível, flexível, e também ofereço a eles o desenvolvimento profissional, porque eu entendi que a sala, na verdade, é só a ponta do iceberg. O que eles precisam mesmo é entender sobre empreendedorismo, porque se ele tiver a sala, mas não souber vender, não souber se posicionar, não souber estratégia, ele não vai crescer. E com o crescimento dele, eu cresço também. E foi assim que eu me tornei mentora de profissionais liberais, que são as 3 frentes, as 3 cadeiras profissionais que eu sento hoje. A gestão ela é apaixonante, né, apaixonante. Uma coisa puxa a outra, né? E dentista também. Geralmente os dentistas são muito apaixonados pela odontologia, pelo que fazem. Sim. Quando um dentista se forma, que a maioria do nosso público é dentista, mas tem muito fisioterapeuta, tem médico que escuta a gente falar aqui no podcast. E você falou de uma coisa muito interessante, porque a primeira coisa que vem na cabeça de um profissional que está iniciando sua carreira é montar o seu negócio. Sim. Você montou um centro justamente pronto para a pessoa não ter essa despesa inicial tão grande, já entra devendo, porque você vai investir. Isso. E você não tem, a menos que você tenha um pai rico, um cônjuge rico, você não tem. Então, você vai começar um negócio devendo. E a gente sabe que a cognição da gente, quando a gente está devendo, quando a pessoa está devendo, ela não faz as melhores escolhas. Sim. A cabeça dela não consegue funcionar com tanta racionalidade e prejudica bastante. E aí eu vejo muitos dentistas pensando em montar o seu primeiro consultório.
sem fazer o verdadeiro planejamento. Muitas vezes é muito mais interessante você atender num espaço coworking, né, que é o seu Bloom Center, ou até na clínica de outra pessoa, porque eu acho que são pessoas tão apaixonadas pelo que fazem e elas ficam nessa... E tem que aprender gestão, sendo que elas acabaram de se formar, elas ainda têm que aprender a técnica para serem bons profissionais. Então, assim, essa saída de você ter a opção de atender em outra clínica ou atender, se for uma consulta, numa sala comercial, é muito importante. Eu nem sabia que você tinha um Bloom Center. Muito boa e a saída, né? Porque é muito comum você ver pessoas que estão aí há 5 anos, 10 anos no mercado, não sabem o que é lucro. Eu trabalho, mas eu não... Nunca vi lucro. Eu não vejo, meu dinheiro não sobra. Sim. Porque está investindo em um monte de coisa, está perdido, está patinando. E hoje eu queria começar, já que nós vamos envolver espiritualidade, eu queria começar a falar da cultura. E eu queria extrair de você esse viés espiritual, esse viés bíblico, porque aquieta muito o nosso coração. Então, e eu sei que cultura é um dos carros-chefes que você trabalha, e eu sei o quanto que é importante nos nossos negócios a cultura da empresa. Eu queria que você falasse um pouco. Bom, em primeiro lugar, só um parêntese ao que você falou agora há pouco. Você falou sobre o empreendedorismo, e eu acho que o primeiro de tudo é a gente entender que nem todo mundo nasceu para empreender. E às vezes as pessoas ficam tentando, dando quase que, como se diz, murro em ponta de faca. Se pressionam, se pressionando. Né? E já entrando no viés bíblico, a Bíblia diz que toda vez que a gente for construir uma casa, a gente tem que antes fazer o planejamento e ver quanto custa para não parar a obra no meio do caminho. E aí, isso é bíblico, já entrando no viés bíblico, né? Não se pode construir uma casa sem antes assentar-se o valor, tá lá em Mateus. Olha só. Então, o planejamento precisa estar no sangue. Eu digo que eu entendo que todos os cursos de graduação, ali pertinho do final, deveria ter uma matéria voltada para esse empreendedorismo, planejamento, visão de futuro e por aí vai. Mas falando de cultura... Toda vez que me perguntam por que eu escolhi a Ellen Daniel, eu falo que foi pela cultura. Eu sou apaixonada por cultura. A cultura, para mim, é o gerente invisível do negócio. A cultura, para mim, no organograma da empresa, ela está acima de mim. Ela está acima da Ellen. Ela está acima de nós. Por quê? Porque a cultura, ela é o que fundamenta um negócio. No meu conceito de cultura, eu entendo cultura como um padrão de comportamento. Vamos pensar no... Carnaval. Faça chuva, faça sol, tem carnaval. Se morrer alguém da minha família ou não, tem carnaval. Se tiver triste ou feliz, tem carnaval. Cultura é exatamente isso. Cultura é um padrão de comportamento que nós criamos dentro de um ambiente com a finalidade de tornar o ambiente conectado com a essência daquilo que eu acredito. E isso, para mim, é cultura. O diferencial da Bloom hoje é cultura. Nós temos vários outros coworks, centros comerciais em Teresina, enfim. Mas nenhum centro comercial tem o que nós temos lá, onde profissionais da mesma área, como eu tenho mais ou menos 50 nutricionistas, profissionais da mesma área de atuação, com a mesma persona, o mesmo cliente, eles se ajudam, eles trocam ideias. Eu nunca vi um profissional na Bloom com um sentimento de competição. Por quê? Porque nós trabalhamos muito cultura. E para trabalhar a cultura, o empresário, o empreendedor precisa saber quem ele quer ser, onde ele quer chegar e onde o negócio vai chegar. Por quê? Porque tem uma frase que eu gosto muito que diz que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Uma empresa com uma estratégia de marketing, de brand, com uma estratégia maravilhosa comercial, mas sem cultura, sem um padrão comportamental, ela é completamente engolida no mercado. Quando eu entro na clínica, na clínica da doutora Ellen, por exemplo, você tem a sensação de que até o tom de voz das pessoas é o mesmo. A forma como as pessoas te cumprimentam, a doçura, a leveza... É tudo muito conectado.
Isso é cultura, porque ela não colocou todo mundo num reality, numa sala e doutrinou. Mas a cultura, o dia a dia, o comportamento de quem tá quando o novo chega, eu acredito que é o que modula. E isso é muito desafiador para quem tá empreendendo. Porque você pega várias pessoas de origens diferentes, de culturas familiares diferentes, em momentos da vida diferentes e coloca dentro de uma empresa. E como que você faz com que essas pessoas vistam a camisa de fato? Eu sinto muito isso quando eu tô ali na clínica, né? Eu até fiz uma homenagem para a Luma outro dia e eu falei, olha, eu gosto muito do versículo da Bíblia que diz, façam tudo como se fosse para o Senhor. E eu vejo tanta excelência ali que eu lembro desse versículo toda vez que eu tô lá. Eu tinha muito medo de dentista. Eu tinha pânico de dentista. Eu tinha que ter usado aparelho há muitos anos. Eu tenho vários dentinhos tortos aqui, né? Consertando agora nesse momento. Mas no dia em que eu entrei na Ellen Daniel, eu não tive interesse de buscar outros orçamentos. E eu criei coragem e na semana seguinte eu tava ali. Por quê? Porque eu fui acolhida. Então a cultura, ela vai pegar... Sara, eu ainda não entendi o que é cultura. Quando você pensa em empreender, o que você tem que entender? Quais são os comportamentos que você deseja que o cliente veja na sua empresa? Quais são os comportamentos que você quer que seja mais recorrente? A excelência, a postura de dono, o respeito, a sensibilidade, a escutativa, enfim. E como é que você vai transformar esses comportamentos e trazer eles para o dia a dia? Então, cultura para mim é tudo isso. Cultura, uma vez eu ouvi que cultura é o jeitão da empresa, né? E faz muito, tem muito a ver, muito não, tem 100% a ver com o jeitão do dono. Do líder, né? Então, o que o líder quer empregar, imprimir no seu atendimento? Isso. Né? Então, eu quero que eles me vejam como uma pessoa ética, como uma pessoa verdadeira, como uma pessoa diferenciada. Eles vão entender que para me fazer tudo isso, para me ter tudo, fazer todo esse posicionamento, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer muito curso, eu tenho que ter uma certa postura, eu tenho que fazer um monte de coisa, e isso tudo tem custo, e por isso eu não sou o profissional mais barato. Sim. Você constrói tudo isso através desse comportamento. E aí você vai colocando as pessoas na empresa e as pessoas vão ter que te seguir. No começo é mais difícil, porque é só você com aquele pensamento, com aqueles princípios. Mas aí você começa doutrinando no sentido de, não pode falar alto, não pode ficar nem sorrindo alto, nem falando alto qualquer coisa. E é uma busca incessante, a gente não pode cansar. Nós empreendedores que queremos ter sucesso, tem que tirar da cabeça a ideia de que um dia vai melhorar. Melhorar no sentido, vou viver a plenitude. Sim. Não vai. Isso não vai acontecer se você quiser ser sempre próspero. Se você quiser estagnar, você também não vai parar. Porque quando você para, você começa a retroceder. Então, você começa a diminuir seu sucesso, seus lucros, tudo vai diminuindo. Então, o empreendedor, o dentista, o médico, ele tem que, primeira coisa, tirar isso da cabeça. Isso não vai acontecer, para você não ter expectativa no que não vai acontecer. Se acontecer, você vai começar a regredir. Se você não precisa daquilo para viver, se você não quer estar fazendo a diferença, você não quer ter mais sucesso, tá tudo bem. Porque, como você mesmo falou, né, Sara? Empreender não é para todo mundo. E você não precisa se sentir pressionado a ter o seu negócio, eu tenho que aprender gestão, eu tenho que aprender de números, eu tenho que aprender disso. Você não pode, se você quiser ficar aprendendo só sobre prótese, só sobre cirurgia plástica. Tá tudo bem? Tá tudo bem, porque vão ter excelentes clínicas que vão lhe entregar, inclusive, o cliente de mão beijada. E você vai ser só o artista. Sim. Mas a pessoa precisa se reconhecer. O que eu quero de mim? Eu quero ser o dentista estrela, o dentista que vai ser o cara que vai fazer o melhor implante daqui da minha cidade. Então, eu tenho que estudar muito a implantodontia. Eu, caminhando nessa questão da gestão, acabei de ter que parar de atender. Porque eu vi que não era possível eu ter pessoas que trabalhassem do jeito que eu queria, como com cuidado, com extremo cuidado, com atenção, a clínica organizada, limpa, cheirosa, acolhedora, e os processos financeiros, processo comercial, tudo envolvido ali, tudo funcionando muito bem. Então, cada vez mais eu fui saindo do mocho, que a gente chama, que é a cadeira.
E a gente precisa tirar o ego, muitas vezes. Sim. Porque eu gastei 10 anos da minha vida só fazendo curso de técnicas odontológicas. Então, eu fazia muita coisa de estética, muito treinamento de ortodontia, que são os alinhadores. E eu tive que parar. Primeiro, eu deixei de fazer ortodontia, que é os alinhadores e tal. E comecei a me dedicar mais à gestão. Depois, eu vi que tinha que largar era tudo. Porque eu precisava acompanhar todos os dentistas. Então, a gente precisa diminuir um pouco o ego. Eu estou falando demais, né? Não, Quem tá tinha que ótimo. estar falando mais era ela, que eu Eu tô tenho que aqui pra puxar dela. aprender. Mas vamos lá, vou finalizar aqui para me perguntar outra coisa. A gente tem que sair desse salto, descer, de querer receber tudo. Eu vejo, por exemplo, no final do ano, quem ganha cestas de café da manhã, quem ganha presente são os dentistas da clínica. Não sou eu. Ninguém lembra de mim. Por quê? Porque não fui eu que fui lá com uma pessoa que não fez cirurgia, que fiz... Não, mas tá tudo bem para mim. Eu acho maravilhoso que eles ganhem presentes, que os dentistas, as pessoas apaixonadas por ele. Porque é isso que eu quero. Eu quero que a clínica tenha sucesso, que seja bem, e tá ótimo. Porque eu escolhi ser a gestora. Então, são as escolhas que a gente faz da vida. E a gente não consegue tocar o sino e acompanhar a procissão. Você conhece essa história? Inclusive, puxando o gancho do que você acabou de falar, eu acredito que o empreendedor com o ego elevado, ele está fadado à falência. Porque já falando dos princípios milenares que impactam o empreendedorismo, a humildade é o maior deles. Então, a pessoa que acha que vai empreender somente para ter o nome como nome principal, ela está fadada a falir antes de começar. Porque a vida empreendedora, o alinhador ainda está me acostumando, tá, gente? A vida empreendedora é uma vida que você vive errando e acertando, que você vive recomeçando, não tem a estabilidade, tem a previsibilidade com uma boa gestão e uma boa cultura. Né? Então, tem esse viés também. Me fale uma coisa aí. Na cultura, a gente estava falando, e voltando ainda, que a cultura ela vai acontecer. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Toda empresa tem uma cultura, seja ela boa ou ruim. Seja Sim. aquela cultura que meus colaboradores é uma fofoca danada, é uma briga danada. É cultura. É cultura, entendeu? E tem que começar pelo líder, né? Quando você vai fazer essas assessorias, essas mentorias, Sim. né? Qual é o principal gargalo que você encontra? Pode até ser que nem seja na cultura, mas nas turmas que você vê, nos seus... Acho que você faz mentoria individual, né? Faço individual e para empresa também. Isso. Qual é o principal gargalo desse empreendedor da área da saúde? O principal gargalo, de maneira geral, levando em consideração tanto os profissionais liberais como os empresários, eu considero que é a falta de visão. A falta da compreensão clara de onde ele quer chegar. Eu chego numa empresa e eu digo assim, qual que é o teu momento atual como empresário? A gente acredita que existem 4 fases da empresa, né? A de sobrevivência, que você está preocupado em vender, pagar contas e tal. Aí tem a de construção de times, a de organização e a de excelência. Qual é o seu momento? Não, Sara, eu tô querendo expandir. Para onde? Não, eu tô querendo crescer, eu tô querendo alargar as tendas, eu quero contratar mais gente, eu quero sair do operacional. Tá, mas e você vai para onde? E como que a empresa vai ser? Então, a falta de visão... eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Tá, eu quero ter liberdade financeira. Mas o que é liberdade financeira para você? Então, essa falta de compreensão de ter ali... Tem até uma metodologia que é a SMART, né? Uma meta clara, uma meta que seja mensurável, uma visão clara. Eu acho que esse é o principal. De tanto empresário quanto empreendedor. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é uma sugestão já, que você está Sim. deixando. O que é que você quer? O que é que você quer? Eu quero ter uma clínica de sucesso? Isso. Eu quero ser o dentista de sucesso? Qual é o Eu impacto? quero ter muito lucro? O que é que eu quero? Isso. No fundo do meu coração, né? Porque, assim, às vezes a gente fala da boca para fora. Eu quero ser um dentista de sucesso. Não, tudo bem. Então, se você quer ser o dentista bam, será que você vai fazer curso da área técnica ou é da parte da gestão que você vai fazer? Né? Para que não haja frustrações. Existem vários formatos de carreira. Tem
a carreira generalista, tem a carreira especialista. Então, você entendendo quem você quer ser, você vai saber se você vai focar em algo mais genérico, mais gestão, mais empreendedor, ou se vai ser algo mais especialista e tá tudo bem, para que você não fique tentando algo que tá dando certo para os outros, mas que Deus nunca chamou você para ser. É melhor caminhar sobre a palavra de Deus do que ter um bom plano. É melhor caminhar sobre aquilo que Deus diz, sobre aquilo que Deus mandou você fazer, entendendo quem você é. Muito se fala hoje sobre missão, identidade, propósito, mas é importante você saber quem você é. Eu sou filha de Deus, eu nasci para ser próspero, eu nasci para triunfar, eu nasci para dar frutos. Muito bom. É importante que você já tenha entendido quem você nasceu para ser. Agora, se você sabe quem você nasceu para ser, mas não sabe onde você vai chegar, o seu tanque vai ficar vazio. Agora me diga uma coisa, Sara, é uma pergunta que eu acho que muita gente vai estar agora na cabeça. Como que a gente faz para ouvir essa voz? Como faz para ouvir a voz de Deus? Como é isso na prática? Como faz para eu ouvir a voz da doutora Ellen? Eu só consigo isso estando perto dela. Eu só consigo isso tendo relacionamento com ela. Como faz para eu reconhecer a voz dos meus pais? Por que eu reconheço a voz dos meus pais sem eu precisar vê-los? Porque eu estou nutrindo um relacionamento com eles há muito tempo. Eu acho que para você entender a voz de Deus, para você escutar a voz de Deus, você precisa se relacionar com Ele. E a palavra de Deus diz que a fé, ela vem do ouvido ouvir a palavra de Deus. Então, você só consegue se conectar com Deus e ouvir a palavra e ouvir a voz dele quando você conhece a palavra de Deus. Porque na palavra dele, na palavra de Deus, na Bíblia, você encontra a natureza de Deus, a identidade de Deus, os frutos de Deus, a ordem de Deus, as promessas de Deus. E aí, se eu tenho esse conhecimento profundo na palavra, eu consigo olhar a minha vida, as circunstâncias à minha volta, e eu consigo ver, isso está na palavra de Deus ou não? Isso combina com a natureza de Deus ou não? Imagina que eu tenho uma intimidade, uma amizade profunda com a doutora Ellen. E aí, chegou o Mateus e ele disse assim, Sara, doutora Ellen disse isso, 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 isso de você. Se eu conheço intimamente ela, o coração dela, o caráter dela, eu consigo filtrar na hora se o que o Mateus me disse é verdade ou não. É verdade. Então, eu acho que a única forma de você ter intimidade, sensibilidade, é você conhecer a palavra de Deus. É buscar. Buscar. Né? Do mesmo jeito que você se dedica quando você tem um novo namorado, uma nova amizade, a ligar, ter um tempo para tomar um café, a chamar e vir, você tem que dar essa dedicação de tempo, né? Sim. E muita gente não sabe, a Bíblia é um livro enorme, muitas letrinhas pequenas, e é difícil para quem não está no meio do caminho se aprofundar mais ainda. Sim. Por onde a gente começa? A gente vai atrás de um padre, de um pastor, a gente vai comprar uma Bíblia e vai começar a ler do nada. O que você indica para começar? Por onde começar? Por onde começar? Eu costumo dizer que bom seria se nós tivéssemos um mentor para cada área da vida. Uma pessoa para nos acompanhar em cada área da vida. Seria o ideal. Nossa. Por quê? Porque a mentoria te traz uma cobertura. E é muito poderoso, doutora, caminhar com pessoas que estão na mesma cobertura, no mesmo alinhamento, tendo a mesma visão que você está tendo. Então, eu acho que o primeiro passo para começar seria buscar alguém que já está a alguns passos à frente que você. Quando você quer começar a empreender, você busca um mentor que já está empreendendo, como a doutora Ellen. Quando você quer fazer um curso para buscar se especializar em ortodontia, você procura alguém que já está há um tempo trabalhando com isso. Então, acho que o primeiro passo seria você buscar alguém para te ajudar nessa jornada, porque vai tornar a jornada muito mais leve, muito mais fluida. E aí, alguém que se conecte com você, alguém que tenha os mesmos princípios, alinhamento, a coerência, a concordância. Doutora, a coisa mais preciosa para mim, na vida profissional e na vida pessoal, é o poder da concordância. É o poder de caminhar com pessoas que estão alinhadas. E concordar não é eu apoiar ela em tudo que ela faz, eu passar a mão na cabeça dela em tudo que ela faz, não. Mas concordar é olhar para o mesmo lugar, caminhar sobre a mesma palavra, andar com o mesmo propósito. Então, acho que o primeiro lugar seria isso, buscar alguém que possa te ajudar. Depois, buscar uma Bíblia com uma linguagem fácil. A versão A Mensagem, a versão NTLH, a versão NVI, que tem palavras mais cotidianas para que você possa ler de uma maneira fácil. E o terceiro passo seria você começar com livros
da Bíblia que você também possa entender com mais facilidade, que possa te fazer gerar desejo, porque a Bíblia não está em ordem cronológica. Então, se eu fosse sugerir para um profissional liberal, por exemplo, eu daria a sugestão de começar por Provérbios. Porque toda a minha jornada empreendedora, eu tento basear o máximo possível no que diz em Provérbios. E para quem não sabe, o livro de Provérbios foi escrito, parte dos Provérbios foi escrito pelo homem mais rico que já existiu na Terra. Salomão. Né? Que foi Salomão. Então, assim, é um livro feito pelo homem mais rico do mundo, que o mundo já teve. Exato. Então, não é uma coisa assim tão difícil de acessar, de entender para quem não está ainda tão espiritualizado. Provérbios começa dizendo que se você quer ser sábio, você tem que ter conselheiros. O primeiro capítulo, os primeiros versículos falam disso. E falam que, para você ter sabedoria, tem que temer a Deus. Provérbios me ensina a abrir empresa. Provérbios me ensina a contratar pessoas. Provérbios me ensina a tomar decisões. Provérbios me ensina o que fazer com o meu dinheiro. Provérbios me ensina a investir e diz exatamente como a gente deve investir. Existe algum mentor já que ensina o empreendedorismo através dos princípios bíblicos? Tá bom, então, se não tem... Se tem, não é muito conhecido, né? Porque você está procurando aí... Acho que o Thiago Brunet é o que mais... É verdade. Se aproxima, né? Os livros, o conteúdo dele... É verdade. Né? É o que mais se aproxima. Podia pensar nisso, né? Porque ó, a ideia da visão, toda a ideia... Se você olhar para Gênesis, eu consigo te fazer uma interpretação de Gênesis sobre como abrir uma empresa. O primeiro ali, a criação. Pode começar aí a dar uma palhinha? Posso. Por exemplo? A Bíblia diz que Deus, quando ele olhou para a terra, ele viu escuridão. Exatamente como a gente vê a nossa vida profissional quando a gente está saindo da faculdade. O que vai ser, o que tem. É total escuridão. E aí, Deus começa a fazer um planejamento do que ele vai construir primeiro. Você percebe que a ordem como ele construiu é muito estratégica. Ele não começou construindo o homem. Não, ele começou organizando. Ele separou o céu do mar, ele encheu o mar de água, ele colocou água no céu para chover, depois ele criou a terra, depois ele criou a semente, depois ele fez dar frutos. Então, isso me ensina o quê? Só depois os animais, que veio o homem, por né? último, o homem. Por quê? Porque só depois de cuidar tudo... Não tem um princípio empreendedor que diz que primeiro você cresce, depois organiza? Só depois de criar tudo, ele traz o homem para administrar. Então, olhando para esse texto, como é que eu faço uma adaptação para a minha vida? É que eu preciso entender onde eu quero chegar. Ele queria criar o mundo. Quando eu entendo onde eu quero chegar, eu construo passo a passo. E eu não posso pular etapas. Porque imagina se ele criou o peixe antes de criar o mar. Como é que o peixe sobrevive? Exatamente. É fantástico mesmo, como a Bíblia ensina. Como a Bíblia ensina. Ainda mais assim, é porque a gente não foi no pormenor. Os detalhes. Né? Os detalhes. Exatamente. Né? Imagina, porque aí, cada vez que você vai entendendo a base bíblica e linkando, você vai ficar... A sensação que você tem é essa. É desse jeito mesmo. Então, tem que ser assim mesmo, não tem jeito. Deus encontrava o homem no final do dia, na viração, exatamente porque era a hora que a nossa mente, quem empreende, é a hora que a nossa mente está mais cansada ali. 6 horas da tarde, passou o dia inteiro lutando com gente, atendendo. Era a hora que Deus chegava para dar o refrigério, para conversar, para saber como é que foi o dia, né? Então, ter o relacionamento. Deus tinha todo dia o relacionamento com o homem. Importante, né? E você falou muito aí na questão de você ter esse planejamento, o que eu quero ser, qual público que eu quero atingir. Sim. Eu quero ser só gestor ou não, eu quero ser dentista mesmo, clínico, eu quero ser um pouquinho de cada, mas eu vou ter que contratar alguém para me ajudar, ser um gerente, Sim. enfim. A gente fala muito sobre isso. Isso eu acho que vai levar lá para o posicionamento. Isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse posicionamento. Enfim, fala um pouco, que algumas pessoas ainda não sabem, tem dúvida, meu Deus, eu atendo o público A, B, C Sim. e D, e aí está perdido e não entende que muitas vezes a causa é isso, falta de posicionamento. Perfeito, essa pergunta para mim é muito preciosa, porque quando você decide entrar no mercado,
você precisa decidir como você vai competir nesse mercado. Existem várias teorias acerca do posicionamento. Eu acredito numa que eu acho mais didática. Eu acho que você pode decidir se posicionar pelo preço, onde você vai concorrer pelo preço mais barato. Você pode decidir se posicionar pelo custo-benefício. É como se existisse uma balança, onde eu tento sempre passar para o meu cliente a sensação de que eu estou ofertando mais do que o preço que ele está pagando, custo-benefício. E você pode se posicionar pela diferenciação, onde eu tento mostrar para o meu cliente que eu trato ele com exclusividade, onde eu tento mostrar para ele que eu estou sempre inovando. Consequentemente, a diferenciação é o que vai ter o custo mais elevado para o cliente final, porque vai requerer mais investimento, mais exclusividade. Diferenciação, para mim, é a clínica da doutora Ellen Daniel. Quando você entra lá, não parece clínica, não tem cheiro de clínica, não tem atendimento de clínica. Ela tenta trazer e consegue, com muita maestria, um sentimento de estar em casa, de estar acolhido, de estar num momento de autocuidado. Eu até brinco com uma aluna que eu digo assim, que é quase que minha terapia, né? A minha crença de merecimento é reforçada quando eu entro aqui. Por quê? Porque tudo lá é construído para proporcionar a experiência para o cliente. Então, você decide como você vai se posicionar. Se pelo preço, pelo custo-benefício ou pela diferenciação. Sara, qual que é o correto? Não existe certo ou errado. Existe a sua forma, o seu jeitão, como a doutora já disse aqui, o público que você quer atingir. Porque, claro, você pode muito bem começar com o custo-benefício e ir construindo o teu público, o teu mercado, num ponto em que daqui a tantos anos você comece com a diferenciação. Porque se você for um mero mortal, como eu, por exemplo, né, que não tiver um pai rico para empreender ou alguém para investir em você, talvez não consiga começar com tudo de ponta, com a alta tecnologia. Então, você pode começar com preço e depois ir migrando. Mas eu acho que o primeiro ponto é esse. Como você quer se posicionar? Tá tudo bem se você não quiser atingir o público da diferenciação, o público A. Não tem problema nenhum. Você só tem que ter uma comunicação assertiva. Vou dar alguns exemplos do que acontece quando você não tem clareza. Digamos que você é um dentista e eu entro na tua clínica, no teu Instagram, e eu vejo um Instagram todo trabalhado com coisas, com foto profissional, um aspecto mais requintado. Imediatamente eu associo visualmente que o preço é caro. Então, se eu estiver buscando uma coisa mais acessível, talvez eu não fale com você. E aí, a falta do posicionamento no mercado pode afastar os teus clientes de você exatamente assim. Porque você oferta uma coisa, você quer mostrar algo, mas o visual mostra outra coisa completamente diferente. Então, acho que tudo começa com a proposta de valor, com o posicionamento, né? Você decidindo isso. Depois, você decide a sua persona, que é exatamente a representação fictícia do teu cliente. Você vai atender mais homens, mais mulheres? Vai atender criança? Se você for atender criança, por exemplo, o teu conteúdo de marketing não é um conteúdo feito para a criança, mas para os pais da criança, que é quem tem o poder de decidir. E aí, muitas vezes, o profissional chega assim, Sara, eu sou psicóloga e eu quero atender o público autista infantil. Mas e como é? Eu tenho que falar Não, tu vai falar para o pai. Tu vai criar uma conexão com os pais para que eles confiem que você pode ajudar o filho dele. Então, você vai atender mulheres 50 a mais, você vai atender mulheres entre 18 e 25 anos, os interesses são diferentes. A forma de se apresentar é completamente diferente. Você vai atender família, então a forma como você vai se apresentar, a tua comunicação precisa estar adaptada para o teu público. Já entrando na oratória. Então, eu acho que 3 vertentes importantes. Estratégia, que é a forma como você vai se posicionar no mercado, quem você vai atingir, o que você vai fazer, aí entra os recursos, o processo, toda a estratégia do negócio. Vendas, que entra a persona, quem eu vou servir, venda para mim é servir. Quem eu vou servir? Para quem o meu serviço vai fazer sentido? E, por fim, a comunicação, que entra tanto o aspecto visual, para ter coerência, como também aquilo que você fala, a tua voz, a tua entonação. E eu queria só deixar claro aqui que às vezes as pessoas acham que só tem lucro, só ganha dinheiro se atender o público A. Sim. Isso não é verdade, né? Existem inúmeros casos de empresas que atendem público C, D, são extremamente lucrativas. Exatamente. Você só precisa adequar. O que não pode é eu ter um ambiente para atender um público A,
E cobrar um preço. Entendeu? Cobrar um preço baixo, por exemplo, Sim. porque o público do preço A, do A, quando ele chega lá, inclusive que ele vê o preço muito baixo, ele vai ficar questionando. estranho. E o teu público mais simples não vai para lá. Se você tiver uma clínica extremamente sofisticada e quiser atender o público C, D, ele vai ter medo de ir para a tua Sim. estrutura. Ele não vai. Então, vai ter choque. Então, tem que, Exatamente. como você falou, tá tudo alinhado. Mas o meu parênteses era só esse. Que não é o público, é você estar congruente com o seu negócio. E ter paciência daquela marca ficar marcada na cabeça das pessoas. Não existe certo ou errado. Não existe. Inclusive, tem o ônus e o bônus. Por exemplo, Todas. a pessoa que trabalha com diferenciação não pode fazer combo, promoção, Black Friday, porque não cabe. O público vai causar estranheza. É isso mesmo. Né? Então, tem que decidir qual ônus você vai querer. E agora, voltando lá para quem está tanto querendo melhorar o seu negócio, seu consultório, sua clínica, querendo ampliar ou mudar de lugar, ou quem está querendo montar o primeiro. Você falou em plano de negócios, um determinado Sim. momento aí, na hora que você estava falando de Gênesis. Isso é um obscuro para o pessoal da área da saúde. O que é um plano de negócio? Quais são as vantagens? Como se faz um plano de... Eu sei que é impossível a gente fazer um plano de negócio agora, mas o que você puder dar, o que é? Como se ele fosse fazer sozinho. Que Beleza. é isso? O plano de negócio seria o quê? Se você está pensando em empreender, você tem algumas coisas para decidir. Eu trabalho na mentoria até uma ferramenta para ficar mais lúdico, mais fácil para as pessoas, mas vou tentar trazer ela aqui. Primeira coisa é entender como você vai se posicionar no mercado, que é isso que eu acabei de falar sobre a proposta de valor. Depois, que públicos é que você vai atender? Qual é a tua persona? Depois você tem que entender quais são os produtos ou serviços que você vai oferecer nesse primeiro momento. E aqui só um parêntese. Se você está começando, entenda. Você talvez não vá, e eu não recomendo que você comece com 20 coisas no seu portfólio. Porque você vai gerar dúvida na cabeça do cliente que ainda não te conhece. Então, se você está começando, escolha o mínimo produto viável. Aquele produto ou serviço que você consegue ofertar com excelência nesse primeiro momento e que ele tenha margem para ir sendo melhorado ao longo do tempo. Aquele produto que possa ser testado pelo teu público para que você possa ir alavancando ele ao longo do tempo. Feito isso, entendido essa parte inicial, você vai para a parte de quais são os recursos que são indispensáveis para que o seu negócio aconteça. Tem um sistema, por exemplo, tem uma máquina que é muito importante, tem um curso que você tem que fazer, porque se você não fizer, você não consegue manejar o aparelho, tem uma estrutura física que você vai precisar nutrir, você tem que fazer um levantamento de tudo que é importante você ter para ter esse negócio funcionando. Feito esse levantamento, o levantamento dos recursos, você vai para a parte da ação, que é como você vai levantar esses recursos. Você vai pedir um empréstimo? Alguém vai te ajudar? Você vai buscar um sócio? E aqui, muito cuidado com essa história de sócio, porque se você for buscar um sócio, entenda, não busque sócio apenas para complementar o recurso financeiro. Busque sócios que também conectem com o teu propósito, que também tenham os mesmos valores, porque nós estamos acostumados a ver o tanto de sociedade que dá errado, porque começou pensando só no dinheiro. E aí, sociedade sem acordo e sem clareza gera inimizade lá no futuro. Eu sempre digo isso, né? É verdade. Então, você entende quais são os recursos, entendendo quais são os recursos, você vai buscar esses recursos. Onde vai buscar? E aí, se você for buscar, por exemplo, um financiamento, você vai colocar uma projeção dentro do teu negócio de retorno. Eu vejo muitos empresários que investem, sei lá, 100 mil reais para abrir um negócio e aí já se passaram 2 anos. E aí, qual que foi a margem? Qual que foi o ROI que o negócio deu? Não, Sara, eu não sei. Eu deixei lá e todo mês eu vou tirando ali o meu salário. Tem que ter retorno, porque se você quer escalar o seu negócio, esse investimento inicial, você tem que ver visualmente o momento em que ele vai retornar e o momento em que você pode continuar investindo. Porque não dá para ficar investindo todo dia. Então, eu acho que são alguns pontos importantes ali quando você vai fazer. Aí você volta para a ideia da persona de novo. Por quê? Porque quando eu levanto o custo que isso vai me causar, eu vou ver assim, a minha persona vai ter condição de pagar o preço que eu preciso? A precificação é um ponto também muito importante. Os parâmetros de precificação, levando em consideração a autoridade, os resultados, a experiência que você tem,
Aí tem também um outro aspecto muito importante, que é a missão, visão e valores do teu negócio, que é como o teu negócio vai ser visto. Um outro ponto também muito importante é, se você entende quem é a sua persona, quem são teus concorrentes? Quem são as pessoas que dentro do teu mercado vão concorrer diretamente com você? Qual é a oferta, a promessa e o canal que essa pessoa usa? Não, você não vai copiar e colar, mas você tem que saber quem são teus concorrentes e quem desses concorrentes será a sua referência. Porque tem que ter referência também. As pessoas, por conta do ego, veem a referência como algo negativo. Gente, o mercado ele tem o poder de te dar referências. Existe o grande mercado, o grande número de consumidores, todo mundo ali. Aí tem o seu nicho, aí tem a sua proposta de valor, o funil, né? Existe um funil de mercado. Então, a doutora Ellen, por exemplo, ela está no segmento odontologia, mas o mercado é saúde. Então, tem coisas que ela vai trazer do mercado e ela vai adaptar ao odonto. E tá tudo bem. São referências. Então, as referências também são muito importantes. São alguns elementos que eu pontuo como importante. Ah, tá. Outro ponto muito importante também, que eu não posso deixar de falar, que a doutora falou agora há pouco, receita. Meta de receita e meta de lucro. Entender que o negócio, o dinheiro do negócio não é o seu dinheiro. Você tem que separar as coisas. Se você está começando a empreender, o principal, Sara, se eu quiser começar a empreender hoje, que conselho você me dá? Separe o que é seu, o que você vai gastar e o que você vai investir no seu negócio. Por quê? Porque você vai precisar desse investimento lá no futuro. Olha só, pessoal, o que eu indico vocês? O podcast vai acabar, porque o tempo já esgotou. Mas ela jogou muita coisa aí. Eu indico vocês voltarem aí com lápis e papel na mão e anotar tudo isso, todos esses pontos que ela falou e começar a refletir. Se você apenas refletir e dali daquela reflexão você escolher algumas decisões que você vai precisar fazer, já vai ajudar muito no seu negócio, seja em que nível estiver. Você está faturando 10 mil, está faturando 100 mil, 200 mil. Eu tenho certeza que você, de refletir, vão aparecer gargalos. Né? E não esqueça que o maior gargalo de crescimento de uma empresa pode ser o líder. Pode Sempre ser, na minha opinião, o dono. Então, vamos voltar aí um pouquinho, assistir essa parte que ela falou muita coisa importante aí e que eu tenho certeza que se vocês botarem nesses tópicos e forem refletir sobre cada um deles, grandes ideias, grandes afazeres vocês vão encontrar aí. E eu vou finalizando esse podcast e agradecer a Sara imensamente a presença dela e queria que você deixasse uma mensagem final para esses doutores aí que estão nos assistindo e deixasse também o seu @, como que eles fazem para te encontrar, seja a mentora, seja a pessoa que quer o coworking lá, né? Perfeito. Bom, o meu Instagram é Sara Suelen S, sem H, com 2 L's, Sara Suelen S. Se você falar comigo no Instagram, eu posso compartilhar com você a ferramenta, né? A doutora pediu para você refletir, mas eu tenho uma ferramenta e eu sempre que vou aos lugares e falo sobre isso, como eu sei que é algo muito extenso, se você mandar um direct lá para mim, eu compartilho com você a ferramenta para que você possa fazer, refletir e analisar. Hoje eu dou mentoria para empresas e profissionais liberais para estruturarem seus negócios. Tudo isso que eu falei aqui é sobre estruturação. Então, se você estiver começando, eu tenho um projeto que eu posso ajudar você para te posicionar nesse mercado estruturando. E se você também já tiver um negócio, a gente pode analisar e treinar a sua equipe para que a equipe entenda aquilo que você deseja, para que você também entenda o que você deseja. Estou à disposição, agradeço, fico muito honrada. E a mensagem que eu deixo para você, empreendedor, empresário, para você que está assistindo esse podcast, é uma mensagem bíblica, porque para mim todos os princípios, todas as minhas ações empreendedoras, elas se baseiam em princípios bíblicos. A Bíblia diz assim, escreva sua visão em tábuas. 2025 está batendo a porta, não sei exatamente quando o podcast vai ao ar, mas daqui a pouquinho a gente chega em 2025. A hora de você escrever a sua visão em tábuas é agora. A Bíblia diz que quando você faz isso, você faz entendendo que na hora certa, no tempo de Deus vai se cumprir. Mas antes, você tem que visualizar. Seja lá em qual for a fase que você estiver, escreva a sua visão em tábuas. Esse é o primeiro conselho. E o segundo, o mais importante na minha opinião, busque mentores que te ajudem nessa jornada.
Muitíssimo obrigada. Pessoal, o podcast vai ao ar aos domingos, 10h30 da manhã. Aqui embaixo a gente vai deixar a descrição, links, as nossas plataformas lá no Instagram, tanto o meu quanto o da Sara, para vocês também acompanharem. Nós também temos sites, temos nosso perfil lá do Instagram com outros podcasts, com outros assuntos. E se você conhece alguém que precisa escutar o que a gente estava sobre esse assunto que a gente estava conversando, compartilha, curte, ajuda aí o podcast, que a gente está aqui tirando o nosso tempo para entregar para aquelas pessoas que não podem, de repente, contratar uma mentoria, uma consultoria. Tá joia? Então, eu aguardo vocês no próximo episódio. Obrigada aí pela atenção de vocês aí do Instagram, que estavam ao vivo. E até a próxima. Tchau, tchau.